Querido amado, nessa segunda parte nós estaremos falando sobre novamente administração e finanças na igreja. Nós acabamos que administrar é uma ação, né, de conferir ou de governar um certo trabalho. Então aí dentro daí precisamos homens capazes para poder estar ao serviço, ao trabalho como mordomos de Deus, cuidando das coisas do Senhor. Amém. Então, nessa segunda parte, nós queremos falar quem pode ser confiado nesse serviço. Exatamente, devemos confiarmos alguém, porque todo homem chamado pela obra do Senhor há confiança. Você vai me lembrar quando Deus falou com Abraão para sair na sua terra de Ur, e ele lhe promete que estará indo a um lugar que não te indicarei. Isto significa que Abraão andava sem saber aonde ia, a um lugar que Abraão não sabia, mas pela fé que Abraão tinha, ele deveria caminhar, mesmo sem saber aonde ia. Esta era uma confiança. Dentro daí, que Abraão está confiando no Senhor e o Senhor confia também no Abraão, naquilo que Deus fala para o homem realizar, administrar. É o algo precioso, predominante na vida do ser humano, porque o homem não pode só trabalhar pela sua mente, sem uma mente de informação de Deus. Então, há choques, há problemas no serviço de Deus que nós realizamos e não consultamos o próprio dono da obra. Então vai nos criar problemas de gerir ou resolver um trabalho de Deus. Porque o Senhor, quando escolhe alguém para poder estar governando ou dirigindo um certo grupo de Deus, então é que Deus confia nele para poder lhe colocar tudo o que de Deus precisa para o povo saber. Então, outrora que o homem também sai da presença de Deus, criando a sua mente em si própria e perdendo a personalidade com Deus. Então nós, quem pode ser confiado nesse serviço? É você e sou eu. Podemos termos confiado nesse serviço. Sermos mordomos, sermos bons administradores, sermos homens de boa finança, né? Isso vai poder nos ajudar. Vamos juntos no texto, Lucas 16, 10, né, até 12. 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Nós estamos falando que Deus quer confiar em você, nesta sua obra maravilhosa, para você administrar as coisas de Deus, para você administrar o trabalho de Deus. Então, uma pessoa fiel e temente a Deus, essa pessoa é ser confiado. Pessoa que é fiel e uma pessoa que é temente a Deus. Isto é, as tuas coisas têm que gerir a sua vida. Você deve ser fiel e você deve ser temente a Deus. Não é só ser fiel não temendo a Deus. Ou não é só ser temente a Deus e não ser fiel a Ele. Então as tuas coisas devem andar ou devem caminhar de uma única maneira. Isso vamos poder conseguir atrair a nossa administração. Vamos conseguir manusear a nossa administração, querido. Este administrador que Deus lhe confiou, que é fiel e temente a Deus, este administrador poderá estar ligado, escuta só, a outros departamentos. Esse administrador, confiado pelo Senhor, e esse administrador, conhecido fielmente e temente a Deus,
ele deve estar ligado a outros departamentos para recolher informações. É para beneficiar ou ajudar o administrador a recolher certas informações que podem lhe ajudar ao seu funcionamento. Amém? É uma boa maneira que nós podemos ajudar ao irmão, você que está nas finanças, você que está administrando a obra do Senhor. Então, estão aí alguns requisitos que nós estamos oferecendo, estamos dando para que tenha essa habilidade em poder gerir principalmente o povo de Deus. Nós já acabamos ouvindo o serviço, o trabalho que o Senhor Jesus fez no seu ministério. Ele conseguiu de fazer um agrupamento de grupos, de pessoas, de 100, de 50, para poder conseguir alimentar, mesmo que o pão eram 5 pães, 2 peixes, mas isso ia bastar por 5.000 pessoas. Veja esse tipo de administração. 5.000 pessoas. E você chega a te reclamar o que Deus te dá uma porção importante, você fica a reclamar. O dinheiro é pouco, a igreja não dá oferta, a igreja não dá dízimos. Mas Jesus foi abençoar somente 5 pães e veio e juntos 2 peixes. E essa comida, essa refeição chegou para 5.000 pessoas. E as pessoas comeram, ficaram sacios. E a palavra de Deus diz que ainda sobrou. Ficou 12 cestos, pedaços daquela comida. Amém? Pedaços daquela comida. Saiba como administrar. Então, o administrador precisa trabalhar junto com o secretário, pastor ou líder da igreja local e o financeiro. Em qualquer reunião da igreja, deve estar presente para ficar informado e para informar os outros. Isso é necessário, que o administrativo ele deve estar próximo das atividades da igreja, reconhecer alguns setores, algumas atividades da igreja, estar próximo em qualquer reunião, ele tem que estar próximo com o seu pastor ou líder da igreja local, para poder recolher certas informações, porque isso lhe ajudará no seu funcionamento, Em todos os casos, os momentos devem estar preparados para mostrar os seus documentos, livros de organização. Todos os casos. Ele tem que estar preparado e dar informações em relação com assuntos de relevância. Está aí o assunto da administração e também nas áreas das finanças. Precisa seguir esses conselhos. Assuntos de relevâncias, também ele deve fazer pequenas anotações, pequenos trechos. Ele tem que ter um anunciado, um livro que vai poder lhe ajudar. Após a escolha do administrador, é conveniente e bíblico que haja uma apresentação e uma consagração. Quando nós escolhemos um administrador, precisamos nós apresentarmos à congregação, à igreja, e esse mesmo administrador precisa ser consagrado publicamente. Deve passar uma consagração pública desse irmão, como também de todos os obreiros que trabalham no serviço da igreja. Se vamos ver o que está escrito em Atos capítulo 6, um texto muito bom, Atos 6. Temos esses textos. Precisamos exatamente estarmos ligados, Precisamos exatamente estarmos ligados com a administração. Para que a sua administração não falhe, você precisa estar ligado. Precisa estar ligado para que a sua administração não falhe. Vamos lá, em Atos 6, diz assim: e os apresentaram ante os apóstolos, e estes orando-lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Imagine isso, querido. Quanto trabalho do Senhor é realizado ao público,
como é que chega ao ponto de poder que a igreja tenha uma consciência clara? Porque na maneira que você apresenta alguém escolhido e consagrado ao público, então as pessoas lhe conhecem, as pessoas lhe respeitam também, né? Amém? As pessoas lhe respeitam. Então é necessário que nós tenhamos essa cosmovisão, que as nossas igrejas tenham aparência, sejam igrejas transparentes, os líderes pastores sejam transparentes no serviço do Senhor. Não impõe as mãos ocultamente, na presença de todos. O livro de Atos, ele explica isso corretamente. Você vai lendo esses textos, vai lendo essas passagens, e essas passagens vão poder nos ajudar, e a nossa igreja cada vez vai crescer poderosamente. Amém? Que Deus te abençoe, siga conosco, sempre estaremos dando alguns pequenos detalhes sobre o funcionamento e o crescimento da nossa igreja. E também a pregação que nós vamos estando aqui vai dar poder lhe ajudar. Que Deus te abençoe aí, no nome de Jesus.